obediência, e não o contrário. Você vai entender depois. Vai ver a razão mais tarde. Mas o passo agora é, e quando você o dá, você caminha para um futuro que não esperava. Isaías 50:10 diz: Quem dentre vocês teme ao Senhor, quem obedece à voz do seu servo, quem anda em trevas e não tem luz, que confie no nome do Senhor e se apoie no seu Deus. Esse versículo fala diretamente para aqueles que estão andando em obediência, mas se sentem cercados pelo silêncio, sem confirmação, sem aplausos, sem resultados visíveis, mas ainda assim continuam andando, confiando e seguindo a última instrução. Há um processo de refinamento que acontece nos passos silenciosos. É nessas estações tranquilas que suas raízes crescem mais profundas, onde sua identidade não está mais no que as pessoas dizem, mas no que Deus disse. Onde você para de precisar de resultados rápidos e começa a valorizar uma fé constante. Onde você para de correr atrás de sinais e começa a andar na confiança da sua voz. É assim que passos ordenados crescem em você. Eles tiram sua necessidade de controle e constroem confiança em cada passo. Muitas pessoas perdem a direção divina porque esperam que ela seja dramática. Mas alguns dos passos que mudam a vida parecem simples no começo. Uma decisão de dizer não para algo que parece bom, um sim silencioso para algo que você não entende completamente. Um momento de obediência que depois se revela uma porta que você não sabia que estava abrindo. Por isso o inimigo não ataca apenas sua mente. Ele ataca sua obediência, porque sabe que um único passo de obediência pode mudar tudo. Meus queridos amigos, seus passos não precisam ser grandes para serem poderosos. Eles só precisam ser ordenados. Quando o Senhor está conduzindo, até as pequenas coisas têm peso. Até o momento silencioso de entrega é alto no espírito. Mesmo quando não faz sentido, ele faz progresso no invisível. E quando seus passos estão em sintonia com a vontade dele, não há força forte o suficiente para te parar. O atraso não pode bloquear, o inimigo não pode parar, o homem não pode reverter, porque o que Deus ordena, ele confirma, e o que ele dirige, ele completa. Vamos refletir agora sobre momentos em que portas fechadas protegem seu destino. Meus amigos, uma das coisas mais difíceis de aceitar é quando uma porta pela qual você orou permanece fechada. Você jejuou, acreditou, deu tudo de si e ainda assim nada se abriu. Esse silêncio pode ser doloroso, parece fracasso, rejeição, mas e se não for rejeição? E sim redirecionamento. E se a porta ficou fechada porque Deus estava guiando seus passos para longe de algo que poderia te prejudicar? Existem portas que parecem boas por fora, mas carregam danos por dentro. Algumas oportunidades têm peso que seu caráter ainda não está pronto para carregar. Algumas conexões te puxariam para ciclos que você nunca deveria repetir. Então, a porta se fecha não porque você foi esquecido, não porque está sendo punido, mas porque proteção é parte dos passos ordenados. Vamos olhar um exemplo muitas vezes ignorado. Paulo e seus companheiros em Atos 16 tentaram ir para a Ásia pregar. Parece algo bom, certo? Eles tinham intenções puras, queriam espalhar o evangelho. Mas Atos 16, 6-7 diz: passando pela Frígia e pela Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Quando chegaram a Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não lhes permitiu. Eles não estavam desalinhados, nem em pecado, estavam em missão. E mesmo assim, o Espírito disse não. Isso nos mostra algo poderoso, meus amigos. Até coisas boas não são sempre coisas de Deus. Até intenções santas devem ser guiadas pelo Espírito Santo. É por isso que muitos ministérios falham, porque o motivo nunca foi a obediência total a Deus. Seguiram lógica, escolheram conveniência, foram motivados pela ambição e não pela instrução. Agiram porque fazia sentido, ou talvez por inveja, mas não porque foram enviados. Quando a lógica substitui a liderança, o desastre está perto. Quando o conforto substitui o chamado, o colapso está próximo. A porta pode parecer aberta, mas a direção não é divina. Veja o que aconteceu comigo e minha esposa. Nossa jornada no YouTube é um testemunho vivo do
acontece quando seguimos instrução divina em vez de ambição pessoal. Não estamos no YouTube por lógica, estratégia ou ambição pessoal. Antes de o devocional diário com Jesus e as orações diárias com Jesus começarem, recebemos instrução divina. Não é resultado de marketing, é resultado de obediência. Não escolhemos esse caminho porque fazia sentido. Seguimos porque Deus deixou claro. E por isso, cada mensagem tem peso. Não por quem fala, mas por quem nos enviou. Não começamos com uma plataforma. Começamos com uma palavra. E isso nos mantém firmes mesmo quando surgem desafios. Obediência é nossa fundação. Direção divina é nossa razão. Damos toda a glória a Deus por ordenar nossos passos e somos verdadeiramente gratos por cada um de vocês.